Ei, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Essa aula é sobre mecanismos genéticos da tumorigênese. Estou aqui com a Suzane. Esse é um curso da FAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo. Vou compartilhar a tela com vocês e a gente já vai começar, tá bom? Qualquer dúvida, depois a gente compartilha nos comentários, porque vai ficar no YouTube como link aberto, tá bom? Bom, eu dividi essa aula em duas partes. Essa aqui é a parte 1 da aula. Eu, às vezes, olho de lado porque eu estou trabalhando com duas telas, então vocês me perdoem. Então, na última aula, a Suzane apresentou essa figura. Essa figura mostra uma célula normal, né, e os fatores de estímulo, a entrada no ciclo celular e os fatores que dão uma parada, espera um pouquinho, né, lá no ciclo celular. Então, eu falei para vocês que oncogenes são os genes que também são chamados de proto-oncogenes, que são genes que estimulam a entrada no ciclo celular. Por exemplo, ciclina D1 estimula a entrada no ciclo celular. Mas a gente pode chamar de moléculas oncogênicas todas aquelas da via de sinalização que culminam em fatores de transcrição, que são moléculas que atuam diretamente reconhecendo o DNA, sequências específicas do DNA, fazendo o estímulo para a divisão celular. Então, aqui em verdinho, são todas vias, são moléculas oncogênicas. Porque às vezes a gente confunde, né? Oncogene é gene ou é proteína? Então vamos falar assim, a gente vai falar de oncogene para gene e proteína oncogênica para proteína, tá? Então aqui mostra uma via de estímulo e aqui uma via que é uma via de parada. Então, quando que isso está desregulado e que favorece o processo de tumorigênese? Quando, por exemplo, um receptor de membrana, ele tem ação de estímulo mesmo sem ausência do ligante na porção extracelular, por exemplo. Então, cada uma dessas moléculas que fica com vida própria no estímulo não regulado, ela pode ser chamada de proteína ou molécula oncogênica, tá? Da mesma forma, aquelas que têm que regular o ciclo celular dando uma paradinha, quando elas são perdidas, e elas não são perdidas porque elas esquecem o caminho de casa, elas são perdidas porque às vezes tem alterações moleculares que fazem com que elas percam a função. Então tem perda de função de um supressor de tumor. E aí elas não estão funcionando naquela atividade que ela deveria, né? Que são essas proteínas que deveriam inibir o ciclo celular e elas estão deixando de inibir. Tá? Então, essa figura aqui é a figura mais maravilhosa do mundo, porque uma célula normal, ela tem que funcionar com os estímulos adequados e as vias inibitórias também adequadas. Se isso não acontece, ela fica uma célula descontrolada. Então, no processo de tumorigênese, acontece que uma célula que sofre uma transformação celular, ou seja, quando ela tem uma mutação, quando ele já herda uma mutação, ou quando ela ganha uma mutação por um agente, por exemplo, iniciador lá, que fez uma alteração genética, essa célula ela vai se dividindo e vai formando uma população clonal como ela. Dessa população, ela tem algumas habilidades que são diferentes das células que não têm nenhuma alteração, mas às vezes essas habilidades não são suficientes para aquelas conhecidas no tumor, que é romper lâmina basal, invadir tecidos, invadir vasos, fazer metástase. Então, aqui nesse caso, são necessárias várias mutações. A Suzane colocou na aula, né? Pelo menos 7, né? A gente não tem um número cabalístico, não é que é 7, são mutações. Mas, por exemplo, essa transformação celular fez com que um grupo de células tivesse habilidades. E essas habilidades, elas são adquiridas porque existe uma modificação no genoma.
E aqui uma segunda população de células, porque essas daqui sofreram um segundo evento, e elas já conseguem agora romper lâmina basal, elas já conseguem fazer diapedese, entrar em vaso, por exemplo. E se elas sofrerem outras mutações, elas terão outras habilidades. E aqui, no fim das contas, até a habilidade de sair do vaso e formar metástase. Então, nessa linha de alterações moleculares, o que é importante a gente saber é que cada alteração adquirida, ela é uma alteração que ela tem um nível molecular. Então, por exemplo, fugir ao sistema imunológico, ela formar êmbolos, ela se recobrir, por exemplo, de plaquetas e de substâncias presentes no sangue para se esconder, e chegar lá no fundo de um capilar, né, esse êmbolo parar ali e adquirir habilidades para poder sair, fazer angiogênese, novos vasos, tudo isso são habilidades moleculares que são adquiridas no processo de tumorigênese. Então, nesse processo até chegar à metástase, normalmente essas células elas sofrem alterações na adesão celular, na proteólise, então elas são capazes de romper tecidos, né, de migrar e de fazer angiogênese para poder se nutrir. Então, por exemplo, essas muitas células tumorigênicas, né, células transformadas, elas, por exemplo, na cascata da invasividade, existe alteração de adesão, por exemplo, alterações em integrinas, em caderinas, que dão ao tecido uma perda de estabilidade. Então, isso favorece com que elas consigam partir, né, nessa cascata de invasividade. Então, algumas alterações, por exemplo, na conformação dessas proteínas, então devo lembrar, as alterações são a nível de DNA, só que se manifesta no nível de proteína. Então, essas proteínas, elas não conseguem mais se encaixar que nem chave e fechadura na adesão, elas têm modificações. Então, essas células ficam mais soltas, e isso favorece que elas fiquem circulantes no corpo, né? Então, todas essas alterações favorecem o processo metastático. Então, é bonito a gente ver, né, tem aquele livro básico, né, que é o The Cell, do Alberts, que é a célula, né, que normalmente as células elas estão aderidas ao colágeno, por exemplo, né, porque existem receptores que fazem essa adesão. Essas células tumorais, elas fazem diferente. As alterações moleculares fazem com que elas possam invadir o tecido mesenquimal conectivo, esse estroma, através desses processos ativos e progressivos que envolvem, por exemplo, a produção de substâncias como metaloproteinases, que vão degradar esse colágeno, por exemplo, aqui, produção de colagenase, né, que vai degradar colágeno tipo 4 e diapedese, né, motilidade celular. Isso envolve também o citoesqueleto. Então, de verdade, quando a gente olha uma massa tumoral, ela não é uma massa simples, ela é uma massa que é um verdadeiro mosaico de alterações. Então, tem células, por exemplo, normais aqui tem células que sofreram uma única mutação. E a partir delas formou um grupo, né, clonal, de origem clonal, ou seja, uma deu origem a uma massa celular com poucas alterações, mas sofreram outras alterações, e depois outras alterações, e depois outras alterações. E a cada alteração, uma habilidade celular adquirida, que faz com que elas possam agora ser capazes de romper tecidos e vasos, que elas possam invadir e se disseminar pelo corpo. E também de sair dos vasos e fazer focos, lugares onde elas possam se instalar e fazer metástases. E hoje a gente sabe que essa habilidade também é molecular, porque, por exemplo, tumor de mama faz metástase onde? Tumor de cabeça e pescoço faz metástase onde? Então, tem a via linfática daquele tumor e também a via
preferencial de adesão, porque as células tumorais, na verdade, estão circulando por todo o corpo. Então, fala assim, eu estou com um tumor no dedo do pé, então corta a perna inteira, porque assim já isola. Já viram que isso não funciona, porque essas células, elas estão já espalhadas. Então, o que que tem que ser feito, né? Além de combater essas células, reforçar o sistema imunológico, tá? Então, um dos processos mais intrigantes da tumorigênese é o processo é o processo de angiogênese, porque tumores pequenininhos, eles não precisam fazer novos vasos, porque eles conseguem se alimentar e se nutrir por difusão, mas esses tumores, conforme eles vão crescendo, eles vão entrando em sofrimento, e aí começam a produção de moléculas, né, a VEGF, por exemplo, que é um fator de crescimento, né, vascular endotelial, que estimula a vinda de vasos de fora para dentro, mas também dentro do tumor, novos vasos. Então, o que que acontece? O processo de hipóxia, ele ele traz, né, neutrófilos e macrófagos que vão fazer a produção de VEGF, FGF, né, que são fatores de crescimento para organizar novos vasos. E esses vasos são feitos com os elementos locais. Então, por exemplo, se só tem célula tumoral, esses novos vasos vão ser feitos com células tumorais que vão imitar essas células vasculares. Então, obviamente, esses vasos não vão ser vasos todos bonitinhos, vão ser vasos todos estranhos. E isso, inclusive, facilita a disseminação do tumor, porque a hora que o fluxo de sangue passa ali com pressão, elas não têm uma adesão muito boa e elas disseminam mais células tumorais. Então, olha que coisa importante isso. E quando a gente olha um tumor, né, esse aqui é um tumor de cabeça e pescoço, né, a gente vê a formação de algumas estruturas queratinizadas, né, por exemplo, aqui tem uma estrutura queratinizada, aqui também. A gente vê que a gente tem blocos de tumores e rios inflamatórios. São verdadeiros rios inflamatórios que estão circulando essa estrutura. E não necessariamente na defesa desses tumores, né? Aqui tem um marcador para novos vasos. Eu não me lembro qual CD que é esse aqui. Suzane, se você lembrar, você fala. É o CD31, talvez? Talvez seja, eu não me lembro agora, que tem uma imunistoquímica aqui nesse corte para isso. E a gente vê que tem angiogênese aqui apostos já para poder fazer circulação, mas lembrando, essas células de tumor, elas estão todas em bloco, né, na cabeça e pescoço, e rios de linfócitos aqui, que muitas vezes estão anérgicos, que não estão funcionando. Então, aqui na sinalização de hipóxia, Suzane, se você quiser, você fala melhor que eu esse assunto, que ele é um assunto maravilhoso, né? Quando falta oxigênio, a gente tem estímulos, como por exemplo da HIF-1-alfa, que é um fator de hipóxia, importantíssimo. E essa via de sinalização ela é tão importante, ela trabalha com aproximadamente 100 genes. E eu não coloquei todos aqui, mas um deles que é importante, né, é o VEGF, que vai estimular a angiogênese e sobrevivência celular. Né? Tem outros também, NDRG1, a gente trabalhou com todos eles em pesquisa já. Mas angiogênese e sobrevivência. Mas o que que ele faz quando tem hipóxia? Tem uma estabilização do P53, da proteína P53, para não deixar aquele tecido morrer. Por enquanto, para tudo, né? E normalmente faz inibição do ciclo celular. Faltou oxigênio, inibe ciclo celular. A célula não vai ficar se dividindo, né? Porque que célula que vai se dividir quando não tem oxigênio? A célula do tumor, porque a célula normal não faz isso. Então, o que que acontece? Quando a gente tem um tumor, uma das coisas frequentes que acontece é a P53, que é a proteína que controla o ciclo celular, naquele ponto de checagem, né? Ela para de funcionar, então a célula não vai para a apoptose, não morre. E a P21 está estimulada, não inibe,
o crescimento, e aí a gente tem entrada no ciclo celular. Então, essas coisas fazem com que, mesmo em situação de hipóxia, o tumor se divida e não morra. Então, é assim, tipo, eu falo das células ninja, essas habilidades que dão essas células crescerem e se multiplicarem desse jeito, né? A, a gente tem que, normalmente, em situações de hipóxia, a gente tem ativação dessas RIFs, né? A RIF1 alfa se encontra com a RIF1 beta, e eles vão lá no DNA estimular genes que são da via de hipóxia, né? E esses genes vão ativar coisas que são para sobrevivência celular, para várias coisas. E a gente tem isso totalmente desregulado no tumor, tá? Não vou dar detalhes dessa coisa toda, que depois a gente pode ter uma aula separada só para isso, tá? Mas em condições de normóxia, quando a gente tem a via de hipóxia ativada, a gente para, em condições de normóxia, a gente tem essa via mais inibida. Mas, bom, não vou passar tudo aqui não, mas, bom, enfim. Quando a gente fala, então, de mutação, que a gente fala que são necessárias 6 a 7 mutações em uma única célula para a gente poder ter o câncer, e pensando que essa taxa de mutação é tão baixa por célula, e ainda a gente tem o sistema de reparo funcionando, e a probabilidade dela ocorrer é tão, tão baixa, mas mesmo assim a gente vê que tem tanta gente com câncer, a gente pensa em 2 mecanismos principais. O primeiro é que as mutações aumentam a proliferação celular, criando uma população-alvo, ou seja, aquelas células começam a se dividir mais, e com isso tem mais risco de ter células alteradas. E o segundo mecanismo é que algumas mutações afetam a estabilidade do genoma inteiro. Então, quando você tem uma célula que se divide mais e ainda tem instabilidade, você tem uma série de alterações, que são alterações que levam à multiplicação desenfreada. Então, possivelmente são 2 mecanismos que funcionam ao mesmo tempo, né? Quando a gente pergunta quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí a gente fica sempre nessa dúvida, mas possivelmente a gente tem os 2 sistemas. A verdade é uma só, é que isso tem uma instabilidade tão grande do ponto de vista de genoma, que, por exemplo, quando eu faço pintura cromossômica em um câncer cervical, a gente vê, por exemplo, esse tipo de cariótipo completamente absurdo. Eu esperaria numa célula normal ter 2 cromossomos 8, 2, 9, 2, 10, 2, 11, 2, 12, 2, 13, 2, 14, né? Mas olha, a gente tem aqui 2 cromossomos 8, mais cópias truncadas, mais braço longo Q, né? 8Q, 8Q, quer dizer, uma coisa totalmente alterada aqui. Olha, de cromossomo 9 é a mesma coisa. Então, vocês já pensaram como é que fica a expressão gênica desses tumores? É completamente alterado, e por isso é uma coisa tão complicada. Então, os estudos demonstram que apenas uma pequena parte das células tumorais circulantes, aquelas que escapam da circulação, né, sobrevive, e apenas 1 em cada 10.000 formam novas colônias com sucesso. Mas a gente entende também que esses processos são altamente eficientes, que quando a gente tem um tumor e não trata, evidentemente ele vai caminhar para metástase, a não ser esses tumores muito pouco malignos, que às vezes ficam anos e anos, né, e eles são tumores que são bonzinhos, vamos assim dizer, tipo vaso celular, né, que ele tem uma capacidade de infiltração muito baixa, mas normalmente a gente tem essa situação. E como último slide, eu vou colocar aqui, né, que nas bases genéticas da tumorigênese, a gente tem alguns grupos de genes que fazem proteínas, como naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, que são oncogênicos ou supressores de tumor, mas são 3 classes principais. A ação de oncogenes que estimulam o ciclo celular. Outro, a ação de supressores tumorais, como por exemplo RB1, TP53
53, que agem na inibição do ciclo celular, e terceiro grupo de genes que são importantes na oncogênese, que são genes de reparo, que quando danificados elevam a taxa de mutação. Então, aqui uma aula super rapidinha, né, para a gente deixar esse conteúdo para vocês. E é isso, vou parar a apresentação, agradecer a presença da Suzane aqui conosco hoje, né, que é uma coisa maravilhosa, e parar a gravação. Abraço para vocês, tudo de bom. Agora vai ter a parte 2 da aula. Obrigada.